céu, Vasco. Que é isso? Mas, Tiagão, o que tá acontecendo, irmão? Calma, família. Nesse momento, eu só estou aqui exercitando o meu lado ator. Mas tenho que confessar para vocês que eu tô com medo dessa atuação virar realidade. Todo vídeo de pós-jogo, eu aparecendo aqui, transtornado, revoltado, cabeça inchada, cara de... Motivo? Quer saber? A gente vai resenhar nesse vídeo. Mais um jogo treino. Vasco e Boa Vista. E aí, Carilho, assim, fica muito difícil, irmão. Fica muito difícil tentar aqui te defender. Não dá pra achar argumentos, sabe? E você queria jogar contra um Botafogo da vida, um Santos, Cruzeiro, sei lá. Meu Deus do céu. Aí não, mano. Aí não. É isso, já tu nem começou a parada, nem começou o brasileiro, teu coração já tá daquele jeito, acelerado, imaginando as coisas. Não dá pra viver assim, não. É muito difícil, família vascaína. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Quero trazer aqui também 2 cortes. Um do Sormani, mais uma vez, falando... Sormani, né? Falei certo aqui? Falando sobre o Neymar, em relação a enfrentar o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. E eu peguei um corte também do Edmundo, falando do planejamento aí das contratações do Departamento de Futebol, que no ano passado contratou Maxime e Jean Davi, e aí esse ano contratou agora Lloyd, Garré e Nuno, e na visão do Edmundo, isso é um grande erro. Dá para você pegar todo esse papel colorido aqui e botar na mesa para um grande jogador. Agora, eu tenho uma questão para te perguntar. Na teoria, show de bola. Agora, na prática, dá para aplicar isso? Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Como a gente vai falar aqui sobre o jogo treino, eu mais uma vez vou trocar uma ideia sobre a defesa do Vasco, né? Já que ontem a gente trouxe aqui uma informação do canal Atenção Vascaínos dizendo que o Maurício Lemos é titular. Nesse momento ele ganhou a vaga do Lucas Freitas e deve iniciar o Campeonato Brasileiro como titular. E aí, cara, eu venho aqui recebendo algumas críticas, né, debates muito interessantes sobre Manuel Capasso. E realmente é a última vez que eu falo aqui de Manuel Capasso. Senão fica chato aqui pro Thiagão e vai ficar chato para você também. Mas hoje eu me deparei com esse comentário aqui do Felipe Machado e gostaria de botar na tela aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Tá vendo aí? Por isso eu peço comentário de vocês aqui. Vira conteúdo, como um amigo meu me zoou, né? Tá aí, ó. Você não entende nada de futebol. Absolutamente nada. Olha, ele foi taxativo. O Capasso é o melhor zagueiro desse elenco aí do Vasco. O cara ficou marcado por um erro contra o Flamengo. E mesmo assim, ele se redime e faz um gol de cabeça. Capasso foi eleito o melhor zagueiro do futebol paraguaio ano passado. O Lucas Freitas entregou e participou negativamente dos 3 gols do Flamengo. E você ainda vem defender esse cara? Tá de sacanagem. E assim, meu amigo Felipe, com todo o respeito do mundo, eu de fato, eu não entendo nada de bola. Eu sou aqui o cara que deixa minhas opiniões, não entendo nada. Mas pelo jeito, com todo o respeito, você não entende uma bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Quando você utiliza o argumento que o Lucas Freitas falhou em gols do Flamengo e fala que o Capasso foi o melhor zagueiro do campeonato paraguaio, irmão, tem um abismo aí. Você não entende absolutamente nada. E aí, cara, é a última vez que eu falo do Capasso. Porque é um cara que foi campeão paraguaio, melhor zagueiro, e não tem um Boca, não tem um Racing, não tem um Independiente, não tem, sei lá, fala um time grande aí da Colômbia lá, algum time Atlético Nacional, mas ninguém se interessa pelo Capasso, não. Isso não é estranho. Não, mas pra você não é, né? Só o Atlético que quer contar com o Capasso. E aí eu venho aqui com meus argumentos. Última vez. Eu fui lá ver o Campeonato Paraguaio, que tem apenas 12 times, né? Aí eu te desafio, você, Felipe, e qualquer um que defende o Capasso, me falar um atacante do Campeonato Paraguaio. Olha os times. Guarani, 2 de Maio e não sei o quê. Nacional, Cerro Porteño, Sport Luquenho. Não tem... Gente do céu, que é isso, cara? O argumento do Capasso ser o melhor zagueiro do Campeonato Paraguaio me assusta como vascaíno, gente. Me assusta, cara. O que tem no Campeonato Paraguaio? Aí eu fui ver aqui outros detalhes, né? Por exemplo, como esse aqui, ó. O Campeonato Paraguaio, o Olímpia, foi campeão no ano passado em 22 partidas e marcou 29 gols, né? E tomou 16. Cara, eu fui pegar o ataque do Vasco em 22 jogos.
em 22 jogos. Num campeonato muito mais difícil, naquela sequência que o Vasco tomou porrada do Criciúma, não fez gol contra o Juventude, lembra? 6-1 contra o Flamengo em 22 jogos, com toda a dificuldade e verrete dependência. A gente está falando aqui de um time que terminou no Campeonato Brasileiro na 10ª colocação e um campeão nacional, veja bem, 29 gols em 22 partidas. O Vasco fez 31 gols. Estamos falando de um time que terminou na 10ª colocação do Campeonato Nacional Brasileiro. Você quer mais argumentos? Vamos lá. O atual líder do Campeonato Paraguaio é o Libertad. Libertad do Paraguai. E aí eu fui ver ali a referência técnica do Libertad. Você sabe quem é? Oscar Cardoso. É um atacante bom, né? Ali no seu tempo, sei lá, dos 28 anos, 30 anos, só que hoje ele tá com 41 anos. Ele é referência do Libertad, líder do Campeonato Paraguaio. Você quer outro? O reserva dele é o Roque Santa Cruz, também excelente jogador, mas já com seus 43 anos. Realmente esse é o argumento que você vai me dar, que ele foi o melhor zagueiro do Campeonato Paraguaio e eu estou de sacanagem? Enquanto o Cabasso estava enfrentando jogadores veteranos que tem idade para jogar na pelada do meu avô, o Lucas Freitas encarando Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata, Arrascaeta, Deus! Voltei. Não dá. Rapidamente. Mais um argumento. Eu fui pegar aqui o Cabasso em 2023, né? E muita gente não lembra disso, né? Fica na imagem somente ali a participação dele no Carioca, que ele citou aqui. Ah, ficou ali queimado pelo gol que errou contra o Flamengo, mas não. A gente tem que lembrar que o Vasco foi no mercado na segunda janela contratar o Maicon, sem joelho, lento, 5º reserva do Santos. E quando chega o Ramon Dias, a defesa do Vasco não estava ajustada. E na reta final do Campeonato Brasileiro, o Cabasso não conseguiu ganhar a vaga com 28 anos, um zagueiro jovem, ele não passou a confiança para o Ramon Dias para ganhar a vaga nem do Medel e nem do Maicon. Tem um jogo aqui que eu separei para vocês, ó. Vasco e Corinthians, aquele 4-2, o Maicon estava suspenso. Quem jogou foi o Cabasso. Pega aí os melhores momentos para você ver os gols que o Vasco levou. O Cabasso é terrível de ruim, gente. Terrível de ruim, eu não falo mais isso nunca mais. Então, quando você chegar aqui num vídeo, utilizar o argumento que ele foi o melhor zagueiro do Campeonato Paraguaio, pera aí. Eu que não entendo nada? É eu que estou de sacanagem? Pelo amor de Deus, né? Vamos seguir aqui a nossa resenha. Rapidamente destacar aqui essa informação. Tá aí, ó. Pela 3ª vez consecutiva, Vasco abre mão de São Januário em partida contra o Palmeiras. O Vasco vendeu seu mando de campo e a partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão 2025 será no estádio Mané Garrincha. Em 2023, jogou no Maracanã, em 24, Mané Garrincha, e aí em 2025 será também no Mané. O clube não venceu os jogos anteriores. O estádio ficará 50-50, mesmo com o mando do Vasco. Família, a minha única dúvida, eu estava até debatendo isso com um amigo lá no grupo César, mandar um abraço para ele, eu tô na dúvida, e eu espero que alguém possa esclarecer isso aí, né, algum jornalista e tal, porque lá atrás, no ano passado, eu acho que teve uma resenha dessa, vocês podem me corrigir, que a 777 vendeu, né, alguns jogos, e aí o Pedrinho, com essa empresa, fez um acordo para tentar pagar aqui, pagar ali, porque entendendo, né, a situação do time, visando ali, obrigando por alguma coisa, então vamos colocar isso ali em um determinado ano, no outro ano, que aí não prejudica a gente tecnicamente. Então eu quero saber, primeiro, se foi a gestão Pedrinho que vendeu esse jogo, ou ainda é uma questão de um acordo que foi feito com a 777 para essa empresa, né, que tá levando o jogo mais uma vez para o Mané Garrincha. Eu tenho essa dúvida, tá? Porque se foi a gestão Pedrinho, né, eu discordo, cara, eu acho isso um grande erro, porque eu sei que um clube, numa situação financeira difícil, de repente tem que buscar esses artifícios. Por exemplo, eu vi o Santos, né, tá fazendo isso, vendeu uma porrada de jogo aí, de mando, mas eu discordo, cara, a gente tem que sempre pensar na parte técnica, ainda mais ali na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, no início, onde a gente tem que começar bem, para de repente planejar ou projetar aí, colocar a força máxima na Sul-Americana, na Copa do Brasil, porque são competições que o Vasco pode sonhar. No caso da Copa do Brasil, né, um bom papel colorido se você for ali passando de fase, então eu discordo, mas eu tenho essa dúvida. Agora, um debate bom aqui com vocês, que eu acho que vai ter uma certa divergência. No caso, se você for vender um jogo, tá precisando, ou foi essa questão da 77, isso não importa. Você prefere vender o mando para jogar contra uma equipe mais limitada ou mais qualificada?
porque eu debati isso lá também no grupo. Porque eu vejo assim, jogos contra Santos, nesse início, Santos e Sport, e aí contra o Palmeiras, cara, eu não venderia contra Santos e nem Sport, porque eu acho que são times inferiores, comparando com o Palmeiras, então você tem que jogar em casa e ganhar, não tem resenha. Contra o Palmeiras, eu já acho que o Vasco vai ter dificuldade aqui, ali ou aqui, entende? Jogando em São Januário, o Vasco vai ter dificuldade contra o Palmeiras. Já Santos e Sport, não estou falando que é jogo fácil. São jogos fáceis. Não estou falando isso, né? Vai ter, o Vasco não... tem que ganhar, mas tem que ganhar. Entende o que eu estou falando? Então, nesse início de brasileiro, visando aí os jogos em casa, Santos, Sport e Palmeiras, aí eu ficaria com o Palmeiras. O ideal não é vender nenhum mando, mas eu ficaria com o jogo do Palmeiras, queria saber a opinião de vocês. Seguindo aqui, pra gente rapidamente trazer 2 cortes. Primeiro do Suamani, falando sobre a situação do Neymar, e logo depois eu queria passar também aqui o do Edmundo, falando desse planejamento do Vasco, as contratações, e na visão dele, Pedrinho comete um grande erro. Se liga só. Então hoje, sexta-feira, os jogadores de manhã se apresentaram. E o Neymar não ficou no departamento médico. O Neymar foi ao gramado, voltou a campo. Já saiu do DM e está fazendo o que eles chamam de transição para o campo, que é uma atividade leve, não é aquela pauleira, tal, jogando ensaiada, isso, aquilo, não. É uma transição leve do departamento médico para o campo. E tanto que na capa do vídeo, a foto que eu postei ali, naquela que a gente chama de thumb, né? É a foto no treino dessa sexta-feira. O Neymar já treinando, com bola, já trabalhando, não mais no vestiário, não mais no departamento médico. Isso é muito legal. Agora, o Neymar vai sair jogando, vai jogar, como é que é o esquema? Bom, se ele continuar nesse crescimento, melhorando, a chance dele jogar contra o Vasco é 100%. Não vai ter problema nenhum. Ele vai jogar. Vai depender agora como é que ele vai responder nos próximos dias em relação aos treinos que vão acontecer. E ele deve voltar, de fato, nesses próximos dias. Continuar treinando nesses próximos dias no gramado para jogar contra o Vasco. Agora, ele vai sair jogando como titular contra o Vasco? A informação que eu obtive semana passada, hoje eu tentei falar com uma pessoa lá, não consegui. A informação que eu obtive semana passada é que ele não sairia jogando. Porque se você colocar o Neymar para jogar, ele vai querer jogar o tempo inteiro. Ele é fominha, ele adora jogar bola. E ele não vai querer ficar monitorando o tempo dele. Não. Se você colocá-lo no intervalo ou no início do segundo tempo, aí você já pode soltar, que você sabe que vai ser uma minutagem que de fato é a que ele vai suportar. Você tem que voltar devagarzinho. E isso vai ser feito com ele agora. Então, ele não vai, tudo indica que ele não vai começar jogando contra o Vasco. Por quê? Porque chegou o Nuno, chegou o Garré e chegou o Lloyd, né? O Lloyd Augusto. Eles vão ter que jogar muito. Vão ter que jogar muito mais do que o Zuccarello para poder me convencer de que é melhor ficar com esses atletas mais velhos e descer para o sub-20 os jogadores mais jovens. Então, assim, essa é a minha opinião, mas, de verdade, assim, minha torcida é que esses novos contratados arrebentem, calem minha boca e joguem muito, e que o Vasco brigue pelos títulos que ele vai disputar, né? A Copa do Brasil, Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro, enfim, eu torço muito para isso, mas o pouco que vi desses atletas não me leva a crer, que isso vai acontecer. Né? Eu acho que o Vasco contratou porque estava muito mal no Campeonato Carioca, corria muito risco de não se classificar, e viu Fluminense, Botafogo, principalmente Fluminense e Botafogo. O Flamengo não precisa de muitas contratações, mas fez essas contratações pontuais. Até acho que gastou muito dinheiro com um zagueiro, embora esse zagueiro seja capitão da seleção brasileira, e acho que isso é uma grife, né? Você ter no seu elenco o capitão da seleção brasileira, que é o Danilo, ele, para sair e rescindir o seu contrato com a Juventus de Turim, também, né, precisa de uma compensação financeira. Então, eu não tenho a menor dúvida de que esses jogadores custam caro. E aí, por que os rivais estão contratando? O Vasco saiu correndo e foi lá contratar, e, na minha opinião, de novo, contratou mal. Né? Gastou dinheiro e contratou mal, mas a minha torcida é para que
eles arrebentem e calem a minha boca. Você acha o Nuno ruim? Não acho o Nuno ruim. Eu acho que um jogador profissional que enverga a camisa do Vasco da Gama, ele não pode nunca ser ruim. Ele tem todo o meu respeito. Mas o que eu gostaria, de novo, eu não vou me cansar de falar isso. De novo, eu tentaria uma contratação de impacto. Um jogador que parasse o aeroporto. Embora eu esteja cansado de jogador que para o aeroporto e no Maracanã não faz nada, ou em São Januário. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. A festa tem que ser no estádio, com a conquista dos títulos. Mas, hoje, qualquer jogador, sem diminuir o ser humano, falando apenas do profissional, qualquer jogador, e eu vou falar do Maxime Rodrigues, vou falar do Jean Davi, são jogadores comuns. Qualquer jogador custa 10 milhões de reais. Aí 10 milhões de um, 10 milhões de outro. Aí o Nuno custou um pouco mais do que isso. O Garré também custou um pouco mais do que isso. O Lloyd custou um pouco mais do que isso. E aí, se colocando tudo isso numa cesta, se você traz um Richarlison, por exemplo, por empréstimo, você consegue bancar o salário dele. E aí eu tenho certeza absoluta, é só um exemplo, tá? Acho até que o Richarlison não viria. Mas você tem que convencê-lo de que, ao voltar para o Brasil, ao jogar numa vitrine como o Vasco, ele pode voltar para a seleção. Tá aí, família, rapidamente, comentando ali sobre a informação do Sormani, cara, independente do Neymar começar ou ficar no banco, é um jogo complicado. É um jogo chato, né? O time do Santos tem jogadores ali interessantes, né? Por exemplo, se o Neymar começar no banco, quem vai iniciar de meia armador é um argentino muito bem falado, né? Que é o Rolheiser. E aí tem o Guilherme, tem o Soteldo, tem o Gabriel Veron, tem uma certa velocidade, o Tiquinho sabe jogar bola, então não é um jogo fácil, mas de forma nenhuma, com o Neymar ou sem Neymar. Agora, com o Neymar iniciando, de repente, Felipe Coutinho também, se Deus quiser, bem para essa partida, é um atrativo a mais, né? Mas a gente tem que iniciar bem esse campeonato aí, família. Em relação ali à fala do Edmundo, cara, eu entendo que 99,9999% dos torcedores do Vasco vão concordar com o Edmundo. Mas lembra que eu comentei aqui com vocês? Cara, tem a teoria e a prática. E por que eu tô falando isso? Porque, de fato, cara, pode acontecer de um jogador, não tô falando do Richarlison, tá? O Richarlison, como ele disse, é um exemplo. De você olhar para esse grande jogador e esse jogador, de fato, poxa, eu quero jogar no Vasco. Eu não quero testar o mercado, não quero ouvir proposta, eu não quero saber de estrutura, de time competitivo, não. Eu quero jogar no Vasco. Agora, Vasco, vamos trabalhar aí pra, né, bom papel colorido, de repente aqui acertar com o clube, eu acho que é uma outra parada. Da forma que o Edmundo coloca, família, não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim, porque o Richarlison é um exemplo que já falou, né, que é torcedor do Vasco, a família dele, mas, cara, pega qualquer outro grande jogador que de repente quer voltar para o Brasil, e aí tem o seu empresário, vai testar o mercado, quem pode pagar mais, tem estrutura, porque o meu jogador tá acostumado com um padrão europeu, poxa, naquele time lá eu vou brigar por títulos e ainda tem condição de pagar melhor. A estrutura do Vasco é precária, pelo que todo mundo fala, tá melhorando, mas ainda é em comparação a outros clubes. Na questão salarial também, né, o Vasco teria uma dificuldade de competir com outros times. Então, cara, não é fácil assim. Não é fácil assim. É o meu ponto de vista, ao meu ver, sabe? Porque da maneira que ele fala, fica muito fácil. Não contrata esse, não contrata aquele e vai lá no cara. E eu acho que não é assim, porque esse jogador que entrega, que vai ajudar, que é bom ainda, cara, Palmeiras, Flamengo, Atlético, Inter, entre outros, tem interesse, pô. Não tem interesse. Então, se a gente não contar com o desejo do jogador em voltar, fica difícil. Esse é o meu ponto de vista. Quero saber a sua opinião. E aí, para finalizar o nosso vídeo, vamos trocar uma ideia sobre esse jogo treino. E por que eu fiz toda aquela palhaçada, pataquada, né, exercitando aqui o meu lado ator. Tá na tela para vocês. Gols do jogo treino. Juan Esforza e Dimitri Payet. Já começa por aí, né? Mas o negócio é o seguinte, família. O Vasco da Gama venceu o Boa Vista por 2-1 em jogo treino na manhã deste sábado, no CT Moacir Barbosa. O detalhe é... Tá aí, ó. Deixa eu voltar aqui. Observação. O time titular perdeu a partida por 1-0 diante dos titulares do Boa Vista. Após a troca para os reservas, o Cruz Maltino conseguiu a virada. O time titular foi o mesmo que perdeu as duas etapas iniciais contra
o Maricá. Os reservas novamente viraram a partida. Então tá aqui. Titulares Vasco. Perdeu por 1-0 para o Boa Vista. E aí os reservas, contra os reservas do Boa Vista, 2-0 Vasco. Tu entendeu? Na minha resenha, no início do vídeo. Agora eu tô com medo, né? De cada vídeo pós-jogo, vim aqui com cara, né? Aquela famosa cara, revoltado da vida, porque eu sou um cara que defendo muito aqui o Coutinho, eu defendo muito o Fábio Carille, não porque eu gosto do Fábio Carille, não é isso, não é essa mensagem que eu quero passar, é por entender que, cara, nas circunstâncias que ele tava ali dirigindo o Vasco, sem os reforços, sei lá, Luxemburgo, Jorginho, ou qualquer outro treinador que tá livre aí no mercado, Renato Gaúcho, vai ter as mesmas dificuldades. Porque o Vasco, até então, era um time que, eu falo isso aqui com vocês, né? No mundo se pratica um futebol. O Vasco é o único que pratica um outro esporte. Um outro estilo de jogo. Sem jogadores de velocidade. O Vasco é o único no mundo que faz isso. Então chegou agora o Nuno, chegou o Lloyd e chegou o Garré. E aí o Vasco encara o Maricá com o time titular, perde por 2-1. E aí o time titular do Vasco encara o Boa Vista, perde por 1-0. Aí, mano, fica difícil até aqui pra mim. Que tento, né, entender o processo, as dificuldades, os jogadores que chegaram agora, porque se eu utilizo argumentos para defender em relação a um Flamengo, a um Botafogo, a Fluminense, a uma derrota para um Palmeiras, Atlético, Cruzeiro, como é que você acha argumento para defender o trabalho quando o seu time perde para o Maricá e para o Boa Vista? Não tem, pô. Não tem. Não dá para mudar 30 jogadores, não dá. Mas dá para mudar um treinador. Se seu time não consegue ganhar do Maricá e do Boa Vista, aí é culpa sua. Aí a culpa é sua. A culpa é sua, Carille. Simples assim. Quando você enfrenta um adversário qualificado, e aí tem as peças, né? Tem um jogador que faz a diferença ali, e aí de repente seu time, né, não tá num bom momento, seus jogadores não conseguem, né, tá naquele dia, aí beleza. Agora, num dia ruim, num dia péssimo, num dia pavoroso, num dia terrível, você tem que ganhar do Maricá. Você tem que ganhar do Boa Vista. Ainda mais aí, né? Tá próxima a estreia do Campeonato Brasileiro. É dessa forma que eu vejo. Então, Pedrinho, é o seguinte, tem que ser bem avaliado o que está sendo feito, o trabalho. A gente não está tendo conhecimento do jogo, como é que tá isso, se é time misto, não sei, tá? Aqui a galera tá falando que é time titular e perdeu mais uma vez. Mas a atitude que você teve com o Álvaro Pacheco e, poxa, felizmente você acertou, você vai ter que ter agora com o nome que você escolheu. Se o Vasco logo no início, né, nas 3 primeiras rodadas aí, ainda tem Sul-Americana também, praticar um futebol pavoroso, não tem o que pensar, irmão. Não tem o que pensar, muda logo. Você tem que dar tempo pro novo treinador, porque a gente fica assustado. Quem tá de fora fica assustado. Seu time perdeu para o Maricá e para o Boa Vista. Quero dizer, o seu time titular. E isso assusta qualquer um, até quem defende e quem não defende, quem entende e quem não entende. Então eu espero que você possa ter a mesma postura que você teve com um profissional que a 77 te contratou. Agora, tem que ter essa postura com um profissional que você contratou. Você apostou. Porque a mensagem, ela é bem estranha. Tá chegando na gente aqui. Seu time não consegue ganhar de times pequenos do futebol carioca, que é um dos piores estaduais do Brasil. Aí você vai daqui a pouco competir contra um Santos, contra um Corinthians, Sport, Ceará, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Assusta, não assusta? É isso, família vascaína. Só para destacar aqui também, né, um ponto positivo é que o Adson jogou, né? Entrou ali no decorrer da atividade. Então tem até uma imagem aí, né, que a Vasco, o Vasco, ia falar Vasco TV, né? Mas foi no Instagram, divulgou o Adson driblando ali o adversário. Então isso aí sim é uma boa notícia. Agora o resultado do time titular, ridículo, né? Ridículo.